Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. Olá, bem-vindos ao episódio 100 de A História Repete, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos voltar a falar do 25 de novembro de 1975, momento que foi tema do nosso episódio de 22 de novembro de 2023, que teve o Coronel Vasco Lourenço por convidado. Desta vez, convidámos António Vitorino, advogado, professor universitário e, entre outros cargos, Ministro da Defesa do 12º Governo Constitucional, Comissário Europeu e Diretor-Geral da Organização Internacional para as Migrações. Em 1975, António Vitorino, então com 18 anos, já tinha militância política e foi, assim, testemunha privilegiado daquele ano crucial da nossa história recente. António Vitorino, bem-vindo, é um gosto tê-lo no programa. Muito obrigado pelo convite. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadete, diretor do Blitz, isto é um takeover. É isso mesmo, o podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena. E os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo? A introdução do episódio do ano passado sobre o tema já integra a narrativa genérica dos factos que conduziram ao 25 de novembro. Não vou, pois, repeti-la neste introito. Por agora, gostava de lançar apenas alguns tópicos e ideias que podem contribuir para a conversa. Começo por propor-lhe, amigo ouvinte, que faça um exercício imaginativo e procure situar-se no dia 26 de abril de 1974. Se perguntasse a amigos e conhecidos o que esperavam do golpe militar que, na véspera, derrubara o regime autoritário do Estado Novo, ouviria, por certo, respostas muito diferentes, até desencontradas. Nessa madrugada, uma junta militar falou ao país, prometendo a realização de eleições livres para uma Assembleia Constituinte e para o Presidente da República, a quem entregaria o poder, e assumindo o compromisso de abster-se de qualquer atitude política que condicionasse a futura Assembleia. Ou seja, a Junta de Salvação Nacional assumiu o compromisso inequívoco que seriam os portugueses, através de eleições livres, que decidiriam qual o modelo de democracia que pretendiam para o país e como pretendiam ser governados. A história prova-nos como, muitas vezes, a dinâmica dos factos subverte o processo de intenções. Logo em julho, o general Spínola, Presidente da República desde maio, procurou referendar uma Constituição provisória de pendor presidencialista, isto para evitar a descolonização e travar o crescimento da esquerda do MFA. A ideia foi bloqueada pelo Conselho de Estado e constituiu uma primeira derrota para o general Spínola, que nomeou um novo primeiro-ministro, o Coronel Vasco Gonçalves, indicado pelo MFA. Independentemente das razões de cada lado, este foi o primeiro desvio ao espírito do comunicado da Junta de Salvação Nacional, que pretendia assegurar um processo sem sobressaltos até às eleições para a Constituinte. O início da descolonização, a crescente politização do MFA e as ambições pessoais tinham já evidenciado as primeiras fraturas entre os novos protagonistas políticos. Estas revelaram-se em toda a sua plenitude nos meses seguintes. Os spinolistas, afastados do poder desde 30 de setembro de 1974, quando o general Spínola renunciou à presidência da República, defendiam um regime presidencialista de inspiração caudilhista. Por sua vez, parte da ala esquerda do MFA aproximava-se das ideias de democracia popular, numa lógica avessa à obediência doutrinária, o que a afastava do PCP. Por fim, os partidos políticos não sabiam ainda o quanto valiam. Em princípios de 1975, com a questão da unicidade sindical,
a linha de divisão fixou-se entre o PCP e os outros, ou seja, entre comunistas e não comunistas. A 11 de março, a mal-sucedida tentativa de Spínola para recuperar o controle do processo político provocou a radicalização do processo revolucionário. Foi o início do PREC, a altura em que, fundamentalmente, confrontaram-se duas opções de evolução política: ou a instauração de um regime comunista pró-soviético, desejado pelo PCP, ou a instauração de um original socialismo português, via difusa, defendida de forma heterogénea por diversas forças e personalidades de inspiração marxista. Neste ponto, a promessa feita pela Junta de Salvação Nacional de não interferência no processo político estava já esquecida e perdida na desarrumação do tempo. O MFA, inspirado pelo PCP, condicionou a futura Constituinte através do primeiro pacto MFA-Partidos, assinado 2 semanas antes das eleições. Estas deram a vitória ao PS e ao campo não comunista, algo que o PCP procurou desvalorizar. Por sua vez, o 4º governo provisório de Vasco Gonçalves avançou sem mandato democrático para as chamadas conquistas irreversíveis da Revolução, como as nacionalizações. Durante o chamado Verão Quente, o campo comunista, afeto ao PCP, e o desordenado campo extremista de democracia popular, personificado por Otelo Saraiva de Carvalho, evidenciaram as suas incompatibilidades. Álvaro Cunhal, um homem disciplinado e institucionalista, tinha aversão ao improviso e anarquia e, de forma realista, percebeu que, ao contrário de Lenin, não tinha sovietes nem um Trotsky para liderar um exército vermelho. Este contexto facilitou o trabalho dos militares moderados de esquerda e também do PS de Mário Soares, que defendiam a evolução para um regime pluralista e o respeito pelos resultados eleitorais de 25 de abril de 1975. Noutros cenários, na chamada Rua, extrema-esquerda e extrema-direita seguiam a via condenável da luta armada. Por sua vez, a direita sociológica resistia, sobretudo a norte, apesar da direita partidária ter pouca capacidade de intervenção no processo político. O PPD, por divisões internas e intermitências de Sá Carneiro, o CDS, não por falta de vontade, mas sim de peso político. Objetivamente, o 25 de novembro de 1975 foi uma vitória do campo não comunista, mais concretamente da esquerda militar e civil moderada. Sendo ao tempo uma das principais linhas de divisão entre o campo comunista e o não comunista, foi pois natural que a direita tivesse aplaudido o 25 de novembro, apesar da reduzida participação direta que teve no movimento. Do 25 de novembro, não saiu uma declaração de princípios como aconteceu no 25 de abril. O movimento protagonizado pelo então Tenente-Coronel Ramalhianes permitiu sim que o processo político fosse ordenado, fez com que os militares voltassem aos quartéis e os civis depusessem as armas. Foi a vitória do bom senso, mas não o ponto de chegada do processo de democratização. Em fevereiro de 1976, o Pacto MFA-Partidos foi revisto, o que possibilitou a aprovação em abril de uma Constituição menos partilhada, se bem que ainda programática. O processo revolucionário terminou, mas o processo de democratização continuou, sendo que as suas etapas seguintes já tiveram um contributo decisivo da direita. A revisão constitucional de 1982, que eliminou a tutela militar do Conselho da Revolução, depois a entrada na então CEE, em 1986, e a revisão constitucional de 1989, que revogou a irreversibilidade das nacionalizações. Nesta perspectiva, o 25 de abril foi, pois, o ponto de partida de um longo processo de democratização que, na sua fase inicial, integrou um tumultuoso processo revolucionário. Por sua vez, este teve o 25 de novembro como momento decisivo e clarificador. Enfim, isto é uma introdução controversa e passível de retificação, como todas as outras, mas passava agora a palavra ao Henrique para iniciarmos a conversa com o nosso convidado. Obrigado, olá António, long time no see you, como se costuma dizer, mas na verdade nós somos da mesma idade, portanto temos mais ou menos a mesma
visão, e como também somos duas pessoas altas e espadaúdas, vimos tudo de cima. Agora, a questão para mim é esta. Eu tenho ouvido nestes tempos e tal, e até numa comemoração no Parlamento que é manifestamente exagerada, porque é quase posta ao nível do 25 de Abril, e eu estou de acordo com o 25 de Novembro, sendo uma data importantíssima, da qual, aliás, o Partido Socialista, ao contrário do que faz, devia orgulhar, porque teve muita importância o Partido Socialista nessa digamos, nesse recentrar do 25 de Abril e o torná-lo àquela madrugada pura que cantava a Sofia. Tenho ouvido dizer muitas vezes que a direita não teve nada a ver com isso. E eu queria perguntar justamente ao António Vitorino o seguinte: desde a manifestação da Fonte Luminosa, que foi uma coisa brutal, e que, aliás, o Dr. Mário Soares perguntava sempre: teve na Fonte Luminosa? E era para ele uma coisa fundamental para ser apoiante de Soares, era tentar da Fonte Luminosa. Mas desde a Fonte Luminosa que a direita andava toda atrás do Partido Socialista. Toda. Porquê? Porque o Partido Socialista era a primeira muralha contra o PC. E, portanto, dizer que a direita não esteve presente é errado, porque ela também não esteve ausente. Ela esteve presente, entregando uma procuração, digamos, quase à direção e ao Mário Soares e à direção do Partido Socialista e aos militares que alinhavam o Grupo dos 9, o Ianes, até o Jaime Neves, o comandante dos comandos, entregando uma procuração a toda essa gente para que fizessem uma coisa, contivessem a ideia de poder popular e de comunismo e de como é que se chamavam, comitês da Revolução, comitês de defesa da Revolução e tudo isso. Não sei se também é esta a tua visão. Eu começo por agradecer o convite e dizer que nestes últimos dias, com toda a controvérsia que se gerou a propósito da sessão da Assembleia da República, que aliás me parece um pouco bizarra porque estamos a falar de 49 anos, não de 50, e nós portugueses que somos muito comemoracionistas, costumamos comemorar anos redondos mais do que qualquer outra coisa, mas enfim, eu levei-me à memória uma frase que há muitos anos ouvi na China e que dizia que os chineses só tinham medo do passado. Porque na China nunca se sabe qual é a versão politicamente correta hoje da interpretação do passado. O passado é imprevisível, não é? E portanto eu espero que nós não estejamos a adotar a metodologia chinesa e acabemos por nos dividir e acabemos por rasgar as vestes a propósito das interpretações do passado. Mas obviamente eu estou de acordo que o processo de democratização é um processo longo. Não há quick fixes nestas questões. Iniciou-se a 25 de Abril de 74 e acho que ontem o Presidente da Assembleia da República, no discurso que fez, deixou isso muito claro. Não há aqui uma questão de equiparação, até porque cada momento de cada etapa tem o seu valor próprio e a sua, digamos assim, o seu contributo para este processo. Eu não desvalorizaria o 25 de Novembro tentando compará-lo ao 25 de Abril. Não, o 25 de Abril é um ato que derrubou um regime, acabou com a guerra colonial e abriu portas. Agora, tudo o que se passou depois tem alguns momentos fundamentais. O Lourenço já resumiu, digamos assim, as etapas fundamentais. E o 25 de Novembro teve um papel fundamental, porque, como disse o Mel Antunes, acho que foi o Mel Antunes que o disse, lancetou um abscesso que existia dentro das Forças Armadas e dentro do próprio MFA. E isso é muito importante, porque a dominância das dinâmicas intramilitares, Henrique, nós lembramos que durante o verão quente havia quase todos os dias rumores de golpes, contra-golpes, ameaças de golpes. Golpe fascista em preparação, tudo. Golpe comunista em preparação. Não, foi uma overdose. Exatamente. Ora, o que o 25 de Novembro fez foi lancetar esse abscesso, que aliás não surge também do nada. Há uma coisa que o Lourenço não recordou, mas a influência do Partido Comunista e dos chamados militares gonçalvistas dentro do MFA entra em declínio antes do 25 de Novembro. Exato, na Assembleia de Tancos. Na Assembleia de Tancos. Exatamente. E depois com a substituição do general Vasconcelos como Primeiro-Ministro. Portanto, e com a substituição do comandante da região militar de Lisboa. Isso é que está na base do 25 de Novembro. Exatamente. Não, isso é que é o fator próximo. É a reação. É o fator próximo. Sim. É a substituição do Otelo
do hotel Com com o Vasco Vasco Lourenço. o Vasco Lourenço. Exato. Depois há aqui o episódio dos Paras, que, enfim, há várias versões, ainda Pois, talvez também. não esteja totalmente consolidada a explicação, quem é que deu a ordem, qual era o motivo, terá havido provocação ou não. Eu vou deixar isso de parte. O Vasco Lourenço diz que tem uns documentos que ajudam a esclarecer este sim. ponto e, portanto, nós esperamos que o Vasco Lourenço os divulgue para nós vermos mais claramente, mas isso é um pormenor. A essência da questão é que o 25 de novembro permitiu afastar dos centros de poder em geral os militares gonçalvistas, deu a boleia também a fazer, entre aspas, uma limpeza nos militares de extrema-esquerda, designadamente no Otelo e naqueles que estavam à volta do Copcom, e é uma grande vitória dos moderados, dos militares moderados, o grupo dos 9, Mel Antunes no plano político, que tem uma intervenção decisiva no dia 26 de novembro, Exatamente. recordemos-lo, Sim. quando barra o caminho às tentações revanchistas de outros setores, mais da direita radical, dizendo não, isto é para ser pluralista, secundado pelo Mário Soares. Que diz que vai-se embora de todo o lado Exatamente. se isto não for pluralista. É bom exatamente. recordar, recordar portanto, isso. há aí um duplo golpe, entre aspas. Pois. Primeiro, conter o golpismo mais à esquerda, mas depois também evitar um contragolpe da direita. E, em segundo lugar, eu acho que é preciso realçar o papel do Vasco Lourenço e do general Ramalhianes, do Jaime Neves, com certeza. Sendo que o Vasco Lourenço era o chefe dos Ramalhianes. Era Uma parte das verdadeiramente pessoas o responsável não percebem, na não se lembram qualidade. disso. Mas essa é uma parte interessante da Revolução Portuguesa, que sendo feita por militares. Há aqui sempre uma tensão entre o que são os grupos e as suas filiações ou simpatias e a hierarquia militar. E é por isso que no 25 de novembro há uma pessoa que tem um papel decisivo e determinante, chamado Francisco da Costa Gomes. Exato, que era Presidente da República. Que é bom não esquecer. Era Presidente da general. República, era o Comandante Supremo das Forças Armadas e a sua intervenção, tanto no plano militar, garantindo, por exemplo, que as regiões militares estavam alinhadas com a garantia. Não se sublevavam, exato. Ou seja, Pires Veloso Pois. no norte, Franco Xarais no centro, Pesar à Correia no no Alentejo, sul sim. e Vasco Lourenço em Lisboa. Exato. Mas também no plano político, porque há a célebre conversa entre o general Costa Gomes E o Pinhol. e o Álvaro Cunhal, de que nós provavelmente nunca saberemos exatamente A versão definitiva. todos os pormenores, mas é relativamente evidente que essa conversa foi decisiva para o Partido Comunista recuar no E nós há 25 pouco de novembro. encontramos aqui o José Milhazes, que não parece que não tem nada a ver com a história, mas tem. Sim, mas em conversa de Que em corredor. conversa de corredor nos disse: não, eu tenho uma série de papéis que já publiquei num livro sobre o 25 de Abril, Cunhal e não sei o quê, já não me lembro exatamente do novo livro, que era Don Quixote, que os papéis que Moscovo mandou para Cunhal a dizer para o Cunhal sair desta para fora, porque isto não leva a lado nenhum. Sim, que a União Soviética não ia cobrir a... O enquadramento histórico é Helsínquia. Momento Pois. muito importante. Em Helsínquia há um acordo de detente Exatamente. entre o mundo ocidental e Onde Portugal é a União representado Soviética. por Costa Gomes. Pelo general Costa Gomes. Agosto de 75. Agosto de 75. Portanto, o interesse da União Soviética era de que não houvesse perturbações naquilo que eles consideravam ser uma garantia que o Ocidente tinha dado à subsistência do regime soviético. Claro. Há aqui, claro está, uma nota fora do baralho, uma carta fora do baralho. É que Angola é uma questão muito importante nesta história de toda. Exatamente. E a grande data não é 25 de novembro, é É 14 é 11 11 de a novembro. independência É a de independência. Angola. É a nessa. independência de 11 de Angola. novembro. Essa é que era a questão fundamental. E se nós nos lembrarmos bem dos acontecimentos, a verdade é que a intervenção militar cubana em Angola verifica-se no verão. Exato. E só se verifica, há hoje documentos que o provam, só se verifica que Fidel Castro só autoriza a intervenção militar em Angola depois de obter da União Soviética a garantia de que a União Soviética não se opunha a essa intervenção. E, portanto, há aqui um outro nicho de questões que não tem nada a ver com a dinâmica política interna. Mas que, obviamente, tem muita relevância na explicação da conduta dos atores. O Partido Comunista sempre esteve interessado em que a independência de Angola se verificasse em determinadas condições. Um conflito entre os três movimentos armados, a FNLA de Holden Roberto, a UNITA de Jonas Savimbi e o MPLA de Agostinho Neto. E aí dá-se a batalha por Luanda.
quem controlasse Luanda tinha uma vantagem comparativa em relação aos outros dois movimentos. E o MPLA conquistou Luanda, graças também, em parte, ao apoio cubano e de alguns militares portugueses. Sim, que lá estavam, não é? Que lá Mandados estavam. pelo Rosa Coutinho. Que tinham simpatias pelo Exato. MPLA. E, portanto, E, uma portanto, o vez... principal objetivo ficou assegurado. Ficou Uma segurado. vez conseguido, Tanto para a União Soviética como para o próprio PCP, por tudo isto interposta aqui passou a ser secundário. um assunto doméstico, digamos assim. Então é isso provavelmente que os russos querem dizer, não há duas revoluções. Exato. Quando mandam para cá os papéis Sim. para o Cunhal. Sim, pode ter duas interpretações, não é? Não há duas revoluções, não há de fevereiro e a de outubro. Pois, aquela Isso por- Lá. Ou então. Ou não há duas, a de Angola e a... Mas também e a não de terá Lisboa. tido influência nesta questão do PCP, como eu referi aqui na introdução, a própria personalidade de Álvaro Cunhal, a sua disciplina, o facto de, em termos psicológicos, ter muito de Lenin, de alguém que gostava das coisas organizadas, avessa a imprevistos e de olhar à sua volta, e até quando entra em ruptura com o próprio hotel, não é? E depois quando no verão começa a haver uma ruptura entre o hotel, Vasco Gonçalves, e a ver-se e a expor-se as divergências entre os defensores da democracia popular e o PCP, e de ele olhar para o lado e de ver, eu não tenho sovietes, não é? Nem tenho um Trotsky que... isso alguma vez esteve em equação Eu acho que na no cabeça verão dele. quente, Álvaro Cunhal esteve sempre muito incomodado com o ativismo da extrema-esquerda. Aliás, o célebre livro, o esquerdismo, doença infantil do comunismo, não é? E, portanto, os grupos maoístas... O comunismo, doença infantil do comunismo é de Lenin. Não, sim, mas... Não, mas ele escreveu que era o radicalismo pequeno-burguês de fachada socialista. Que é, Isso no que fundo, do Cunhal, pois. a mesma tese. É a mesma tese, exato. É a mesma tese. Mas o livro inspirador originário... É o esquerdismo, doença infantil do comunismo. É o esquerdismo, doença infantil do comunismo do Lenin, propriamente dito. Pois. Portanto, isto é uma corrente consolidada no movimento comunista internacional na altura, que tinha um conflito aberto com os maoístas e com os trotskistas, que entretanto já tinham sido baldeados no processo da União Soviética. Exatamente. E nós sabemos qual foi o desfecho para o Lev Davidovich Bronstein, para o Trotsky. Mas aqui em Portugal, o 25 de novembro também tem esse efeito colateral curioso, é que aliviou a pressão esquerdista sobre o próprio Partido Comunista, com que o Partido Comunista sempre tinha lidado mal. É bom recordar que há um momento inicial da Frente de Unidade Revolucionária, FUR, a que o Partido Comunista pertence. Como nos Soldados Unidos vencerão. E depois o Partido Comunista recua dessa convergência com a extrema-esquerda, revelando, portanto, que, como dizia, nos quadros mentais do Dr. Álvaro Cunhal, que era de facto um institucionalista, há que reconhecer, e que sempre acreditou num partido disciplinado, vanguarda das massas. Ali as massas andavam a fugir. Sim, não eram controláveis. Andavam a fugir ao controle. Mas e isso não era também porque cabia. os maoístas não queriam saber de Angola para nada. E se quisessem saber também não era no alinhamento geopolítico da União Soviética, mas sim da China e da Albânia, que era o farol de Sílios. Sim, na altura. O Everocha, na Albânia. Em vez de ser o farol dos refugiados da Itália, era o farol de Sílios no mundo. E depois o Mao Tse-tung. Mas, entretanto, é bom não esquecer que logo a seguir ao 25 de Abril, logo a seguir não, enfim, uns meses largos depois, quando há presidenciais, essa ruptura consubstancia-se na candidatura, por um lado, do general Ramalhianes, que é apoiado pelo PS e o PSD, e o CDS, e acho que toda a gente. E depois o Otávio Pato, que é apoiado pelo Partido Comunista. E depois o Otelo, que é o candidato dos esquerdistas. E o Otelo, quer dizer, o Yanes ganhou largamente, mas o Otelo teve 18% e o Pato 7%. Sim. Mas aí as linhas de divisão eram as mesmas que existiam no ou seja, um campo anticomunista. Porque havia a candidatura do Pinheiro de Azevedo. É verdade. Portanto, ficou em terceiro. Exato. Portanto, os alinhamentos são eram mais diferentes. complicados em 76, Pois. mas é evidente que, digamos, a candidatura do Otelo é a última manifestação de força da extrema-esquerda em relação ao Partido Comunista. Até depois todo o romantismo se perde ainda em 76, quando morre o Mao Tse-tung,
E quem começa a mandar em China é o presidente da Federação Chinesa de Bridge, também chamado Deng Xiaoping. Bom, ainda há um período onde o bando dos Há o quatro... bando dos quatro, mas é logo afastado. Aliás, Sim. há a fotografia onde são todos apagados. Obrigado. E, portanto, também a história é imprevisível, como sempre. E também é bom não esquecer o que dizia, penso que era Xuan Lai, nos 200 anos da Revolução Francesa, Sim, a dizer que que não passou tempo suficiente para possamos analisar com objetividade esses acontecimentos. Bem, nós aqui com o 25 de Abril só passaram 49, o 25 de Novembro, digo que só passaram 49 anos. Mas aí na É candidatura do general Ramalhianes, do já general Ramalhianes, estão espelhados estes alinhamentos do 25 de Novembro também, de uma Sim, frente, de um partidariamente grupo falando. Partidariamente, não. anticomunista, porque a linha de divisão fazia-se exatamente por um campo comunista e não comunista. Daí que quando se fala muito da participação da direita e desta questão da direita sociológica, portanto de quem é de direita, ter obviamente participado até na oposição ao PREC, mas não sei se têm também esta opinião, a direita partidária, portanto o PPD, ou então PPD e o CDS, é que não tiveram essa capacidade de protagonismo que no fundo enquadrasse a direita sociológica. Daí o PS ter emergido como o partido central da oposição à linha comunista. E depois direita partidária, que começa a ter a partir de então, a partir de 76, uma outra expressão e uma outra capacidade. Bom, 75 é um ano em que o PPD não tem o seu líder fundador. Teve muito tempo fora. Sá Carneiro teve um problema de saúde na coluna e, portanto, teve que ir para tratamento e não esteve cá. O PPD foi liderado pelo Emílio Guerreiro durante esse centro-esquerda, quando portanto o já alguém Partido Comunista bastante... Era dizia alguém- que era mais à esquerda que o PS. Sim. O PSD. Nessa altura, enfim, o Emílio Guerreiro tinha um palmarés de antifascismo, de resistente, e Da Luar? até tinha sido, enfim, não sei se tinha sido mesmo da Luar, foi Foi. próximo da Luar. Não, foi da Luar. Mas Foi da não- Luar e ele arranjou uma discussão com o Mário Soares em Roma, que em 1960, foi pouco depois da morte do Delgado, Sim. em que eles se zangaram de vez. Sim. Eu também Bom, tenho umas informações privilegiadas. Estou a ver, mas enfim, não sabia que a Luar era assim tão formalizada que tivesse inscritos. Não, inscritos não tinha nenhum, era como o Paulo Sim, Inácio e tal. era E um estado de o Camilo espírito. Mortágua, que me faleceu agora. mas- Inscritos informais. Sim, Exato. exatamente. Mas de facto, e o CDS era um partido, vamos lá ver, o CDS teve sempre um problema genético, é que formou-se com uma decalagem de tempo do PPD. Sim. E portanto sempre teve maior dificuldade em encontrar enraizamento popular do que o PPD, que consolidou as suas posições muito rapidamente. E aliás é interessante verificar que ontem o Presidente da República, no discurso que fez uma revelação que não tinha, acho, ainda feito, que é uma revelação de que ele e o Emílio Guerreiro, como dirigentes das distritais, tinham votado contra o primeiro pacto MFA partidos. Exato. É uma referência muito interessante, porque os três partidos subscreveram o primeiro pacto MFA partidos, Sim, mas numa foi- visão muito pragmática. E com uma pistola quase apontada à cabeça. Sim, né? mas eu Porque acho não havia eleições se não fosse aquilo. que é tão simples Sim. quanto isso. A 15 dias das eleições. Era o preço de haver eleições. Era o A preço seguir de ao haver 11 de eleições. março, era o preço para salvaguardar a potencialidade de uma legitimidade democrática. Uhum. Que depois se viu como foi importante. Claro. Porque isso permitiu determinar qual era o peso relativo das várias De cada forças partido, políticas. claro. E é nisso que se constrói depois tudo. Mas o segundo pacto é só possível pelo 25 de novembro. Isso aí Isso não há é dúvida. inequívoco. Sim. E o segundo pacto, que tem um paradoxo que também é volta a ser assinado por todos os partidos, mas que o CDS depois acabará por votar contra Na a votação final da A Constituição. Constituição. Mas o Presidente da República ontem foi muito explícito nessa matéria, porque o primeiro pacto consagrava uma dualidade de poderes. Havia uma Assembleia eleita pelo povo, um sistema parlamentar, mas havia uma segunda Assembleia, que era a Assembleia do MFA, que tinha uma espécie de poder de filtro sobre o que a primeira Assembleia fez. Era quase uma Câmara Alta. E esse segundo pacto elimina definitivamente do horizonte essa segunda legitimidade, digamos assim, revolucionária, se quiserem, mas mantém um sistema transitório. E, portanto, isso explica também a evolução por etapas, que é o Conselho da Revolução. Sim. Num período transitório, que a própria Constituição considera transitório e que prevê a obrigatoriedade da sua revisão na primeira revisão constitucional de 82. E é a revisão constitucional de 82 que acaba por consolidar um sistema completamente parlamentar, digamos assim. Sim, civilista. Enfim, semipresidencial, como lhe quiserem chamar,
como resultado, aliás, da evolução política dos vários partidos. Não sei se recordam, se calhar não se recordam, mas na versão inicial da Constituição que o Partido Socialista defendia, o Presidente da República não era eleito por sufrágio direto e universal. Pois. Era Era uma inspiração muito Primeira República. Primeira República, exatamente. Claramente. E depois o segundo pacto consagra não apenas o Conselho da Revolução, mas também a eleição por sufrágio direto e universal, o que levou o professor André Gonçalves Pereira, o saudoso professor André Gonçalves Pereira, a dizer que no segundo pacto e, consequentemente, na Constituição, havia uma cláusula não escrita, que era de que o primeiro Presidente da República eleito seria um militar. Pois. E foi. Pois, e foi. Pois. Mas na Constituição de 76, para além dessa questão de haver a consagração do Conselho da Revolução como órgão de soberania, portanto, em paralelo, portanto, a questão do poder militar a tutelar o poder civil, era também uma Constituição com uma componente programática. Sim, portanto, há aqui estas duas... Há dois momentos sobre... Era e ainda uma... é hoje. Ainda é hoje. É hoje. Ou seja, são questões independentes, Sim. não é? Repare, mais uma vez o pragmatismo prevaleceu. O objetivo fundamental da primeira revisão constitucional, e eu fui deputado à Assembleia da República e participei ativamente nessa revisão constitucional, num pequeno grupo que incluía da parte do Partido Socialista, o Almeida Santos, o Luís Nunes de Almeida, eu pela UEDS na altura e o Jorge era ainda a Frente Republicana e Socialista, em 82. Exato, Pois, foi eleição, foram as eleições de Sim. 1980. Sim. Claro, Mário claro. Soares considerou um mau negócio. Claro. E o Jorge Miranda pela ASDI, Pela ASDI, ASDI, os exatamente. dissidentes do PSD. PPD. E depois, lembro, o negociador do CDS era o Luís Beiroco, o negociador do PSD... Era o 115, que a gente chamava-lhe o 115. Era aquele que sabia imenso sobre Constituição. Professor de Coimbra. Não é o Mota Pinto, é o... Manuel Costa Andrade. Costa Andrade, exatamente. O PSD tinha o Costa Andrade, o Francisco Sousa Tavares, enfim, não vale a pena agora estar aqui a fazer esse historial todo. Mas a revisão de 82 teve como objetivo fundamental a normalização do sistema democrático. E, portanto, nessa altura houve um primeiro aligeiramento da carga ideológica da Constituição, diga-se de passagem, na altura isso foi muito controverso. Aliás, o Partido Comunista tem essa tradição, que vota sempre contra as revisões constitucionais e depois a seguir torna-se o maior defensor da Constituição. Da Constituição tal como ela é. Pois. Na primeira revisão, o objetivo fundamental era fazer a reforma do sistema político e, portanto, abrir uma segunda frente de combate sobre a questão ideológica, programática. Sim. Seria um erro tático fatal. O Dr. Mário Soares explicou isso com muita clareza na altura, em 1982, e que teve a tarefa de vincular o Partido Socialista à revisão constitucional, estando na oposição. Sim. Não subestimemos estas circunstâncias. Era o Dr. Balsemão. Em cuja casa estamos. Exatamente. Era o Dr. Francisco Pinto Balsemão e o atual Presidente da República era um dos negociadores mais ativos. Não vou agora qualificar, isso ficará para as minhas memórias se um dia a descrever. Mas depois temos a segunda revisão constitucional. E a segunda revisão constitucional, que é de agosto de 89, faz uma transformação mais profunda da carga ideológica, designadamente aquilo que enumerou aí a irreversibilidade das nacionalizações, a apropriação coletiva dos principais meios de produção. Também foi uma revisão onde eu participei muito ativamente e aí já era eu o negociador principal do Partido Socialista, portanto tinha sido promovido. Jorge Sampaio. Estamos na transição. Não, por acaso o acordo de revisão 88, constitucional 89, é assinado pelo Vítor Constâncio. Pelo Vítor Constâncio É ainda, o último ato do Vítor Constâncio como secretário-geral do Partido Socialista. Depois há o interregno até à eleição do Jorge Sampaio como secretário-geral do Partido Socialista. Deixa-me só acabar esta ideia. E da parte do PSD, o principal negociador era o Fernando Nogueira, o Dr. Fernando Nogueira, e era primeiro-ministro o professor Cavaco Silva. Portanto, é a conjugação destas duas grandes revisões estruturantes que permite dizer que fecham o arco do 25 de Abril. Portanto, leva mais tempo do que apenas a tarde do estado de sítio do 25 de novembro. Tarde não, foram 8 dias. Sim. Não, está bem, mas a tarde em que foi declarado. É interessante porque então se seria impossível Portugal entrar na CEE com uma democracia tutelada pelo poder militar, já houve o pragmatismo suficiente para permitir a entrada em 86 com uma Constituição que tinha ali uns resquícios ideológicos, mas que não, na prática já não eram... Vou dizer uma coisa em público que nunca tinha dito.
Na revisão de 82 houve de facto um capítulo específico tratado sobre quais eram as alterações cirúrgicas que seriam exigidas para nós estarmos nas comunidades europeias. É aí que se introduz o célebre artigo 8º, número 3 da Constituição, que depois viria a ser alterado em 89 e de novo alterado em 97, na revisão de 97, mas em que se consagra com valor constitucional a adesão de Portugal às comunidades europeias. Mas as comunidades europeias não constavam do nosso texto constitucional originário. E depois houve outras alterações cirúrgicas, um dia eu contarei a história em detalhe, mas, por exemplo, o Estatuto do Banco de Portugal, que era um dos elementos. Ou seja, nós fizemos uma identificação de quais eram os pontos da Constituição. E tudo o que era proclamação ideológica ficou de fora, porque nunca seria um obstáculo à nossa adesão às comunidades europeias. Portanto, há uma intervenção cirúrgica em 82 com a perspectiva europeia, mas depois, de facto, onde se faz a alteração mais profunda é em 89. Curiosamente, 2 meses antes da queda do Muro de Berlim. Mas em 82 3 meses o PSD e o PS eram fortemente pró-europeístas. Sim. Ou seja, eu penso que o Balsemão deve ter sido o líder do PSD mais pró-europeísta que o PSD teve até... Bem, enfim, até o Durão Barroso, não sei. Mas que foi mesmo presidente do... Porque antes disso, eu penso que com Sá Carneiro não havia o mesmo entusiasmo pela União As prioridades Europeia. seriam diferentes, não é? A Não prioridade sei. seria... Também não sei, mas... O problema do Dr. Sá Carneiro com a Europa tinha mais a ver com o seu posicionamento político-partidário. Aquela tentativa que ele tinha tido de entrar na Internacional Socialista. que E o conflito com o Soares, que a gente há bocado estava a falar do CDS. E o CDS nasce também de uma iniciativa, não digo que fosse ele, não é? Mas é ajudado por uma iniciativa do Dr. Mário Soares a que haja um Partido Democrata Cristão em Portugal, exatamente como aqueles que há na Europa e que eram do Partido Popular, porque o PSD começa por entrar para os liberais, Sim. porque não podia entrar, porque estava lá o CDS a tapar-lhe o caminho, e o Dr. Soares defende que deve haver um Partido Democrata Cristão na esperança que com isso acabasse com o PSD. Esvaziar a concorrência, pois. Henrique, isso é um processo de intenções. Não sei se foi exatamente assim. Não, quer dizer, Mas é de intenções dele, não é de mim. De intenções dele, mas tu estás a fazer um processo de intenções às intenções dele. Não, o problema aqui... Que teria mais lógica como alternância, teria, não é? É preciso compreender a lógica da construção europeia. De facto, historicamente, são essas duas grandes Forças, famílias. claro. É. Mesmo os liberais europeus só vêm a ganhar projeção mais tarde. Sim. Sempre foram as duas grandes famílias, democrata cristã e social-democrata, que construíram a União Europeia. Sim, e socialista ou social-democrata, não é? Sim. As duas a coexistirem Como aqui dizia menos... o Dr. Mário Soares, explicava isso, no sul da Europa os sociais-democratas chamam-se socialistas. Exatamente. Não, e na verdade, na altura, o único partido socialista que havia no grupo social-democrata, que não se chamava social-democrata, era o italiano. Na Europa. Sim, chamava-se Partido Socialista Italiano. Não, e havia o Partido Socialista Francês. Tinha evoluído de SFO. Por isso a referência ao Sul. Mas o Partido Socialista francês só se forma, já havia Europa para a França há muitos anos. Sim, forma-se em 76. Em 76, pois. Que passa de SFO a Partido Socialista. SFO é Section Française, l'Internationale Ouvrière. Exatamente. Isto é muita cultura. Graças à liderança do Mitterrand. Do Mitterrand, François Mitterrand. Sim. Não ias dizer? Não. Não, eu ia dizer uma coisa. É curioso que todas estas... Nós tivemos aqui uma conversa que foi muito para além do 25 de novembro, e ainda bem, porque nos escusamos de estar presos àquela tarde, como tu disseste, àquela tarde do estado de sítio. Mas o que é verdade é que eu penso que, para responder à pergunta inicial do Lourenço, que é, na tarde do 25 de Abril, ou no dia 26 de Abril, se perguntassem o que é que se esperava, esperavam-se inúmeras coisas. Mas eu acho que talvez as 3 coisas que mais se esperassem, e que faziam parte, curiosamente, tanto do programa do MFA, como do livro programático que o Mário Soares tinha escrito, o Portugal Amordaçado, as 3 coisas que se esperavam era liberdade e democracia, no sentido de, também de haver parlamentarismo, no sentido do país ser governado democraticamente. Descolonização, como é óbvio, porque já ninguém, pelo menos na minha geração, na nossa, já ninguém podia com a guerra colonial nem por um cabelo. E a terceira
ou talvez fosse a primeira para muita gente, era desenvolvimento. Os 3Ds. Os 3Ds. Era nós não ficarmos naquela posição que tínhamos, um país cheio de barracas e pobreza e analfabetismo e falta de assistência. Mortalidade infantil, falta de assistência, falta de cuidados materno-infantis. Quer dizer, não havia nada. E, portanto, o que se realizou, e eu penso que ontem o José Pedro Aguiar Branco disse isso, se olhar para o que tínhamos e para o que temos, não há discussão. Sim. Isso Seguimos evidente. o ponto de partida e o ponto de chegar e o ponto Mas é que estamos hoje. Curioso que é o 25 de novembro que permite recentrar esses 3Ds e dizer, não, isto é mesmo a sério. Sim. A descolonização já estava feita, mas A descolonização estava completada com a independência de Angola. Ou seja, 2 semanas antes do 25 de novembro. Mas eu por acaso discordo de uma coisa que o Henrique disse. Eu acho que o Pedro Delgado Alves ontem fez um discurso que recentra completamente a eu posição também, do Partido Socialista mas eu não sobre o acho, 25 de eu não novembro. acho que o Pedro Delgado Alves tenha estado mal, pelo contrário, eu acho que ele até teve bastante bem em relação, sobretudo, àqueles deputados do PS que não puseram lá os pés e aos outros que andaram a dizer cobras e lagartos de 25 de novembro. Sim, mas a tese de que o 25 de novembro era um golpe de direita não tem o menor. Não, claro que não é. Quer dizer, é um golpe anticomunista. Eu acho que isto não há nenhuma E sendo um dúvida golpe nenhuma. anticomunista, como é óbvio, a direita apoia. A direita sociológica até não há apoia. dúvida. Evidente. Quer dizer, isso é tão errado dizer que o 25 de novembro é um golpe de direita como dizer que o 25 de abril é um golpe comunista. Também não é. Claro, quer dizer, com certeza. Não faz sentido nenhum. E sobre isso Claro, estamos de e acordo. claro que há uma direita sociológica que também resiste, há um papel da Igreja importante. Um papel importantíssimo da Igreja durante Claro o que verão há. quente. Não, e há muita gente que está no PSD, até talvez mais do que no CDS. No fundo, eram os chamados vira-casacas. E até no PS havia pessoas que até ao dia 24 de Abril de Eram 74... da Ação Nacional Popular. Exatamente. Não, essa era a minha referência há pouco sobre a implantação no terreno. Pois. Aquilo que eram os quadros da Ação Nacional Popular foram para o PSD foram maioritariamente. maioritariamente para o PPD. E quando o CDS chega ao terreno, Não tem ninguém. Sim. já não tem... Isso e o facto do primeiro governo dos governos provisórios, não é? Que o CDS também fala muito depois. Sim, ficou de fora. Ficou de Mas fora. o Freitas de do fora. Amaral era membro do Conselho de Estado. Houve essa Exato. preocupação desde o princípio. E aliás, há pouco referiu que o Conselho de Estado tinha inviabilizado a solução presidencialista De Spínola. do general Spínola. Spínola. E aí é uma convergência entre os civis do Conselho de Estado e os militares moderados do Conselho de Estado. Exato. Há aqui, de facto, a história às vezes repete-se. O 28 de maio, a primeira legitimação democrática do regime emergente do 28 de maio foi a eleição do Marechal Carmona como Em 28. Presidente da República. Exatamente. É anterior à Constituição de 33. Sim. Portanto, o modelo existia. Primeiro legitima-se um presidente e depois uma Constituição. vem um regime. Aliás, porque a inspiração vem toda de trás e até na altura o regime muda de nome, de ditadura militar para ditadura nacional. Absolutamente. E é interessante porque, por exemplo, E depois volta a mudar para Estado Novo. E depois para Estado Novo. Estado Portanto, Novo. também é uma institucionalização, um processo de institucionalização que é um processo que demora de Sim, 26 claro, a 33, não é? E depois, contudo, também o que foi as outras leis que foram 34, aquelas leis de trabalho Sim. e tudo isso, de institucionalização do Estado Estatuto corporativo. colonial. Exato. Exatamente. Mas é interessante que, por exemplo, se compararmos então historicamente com outros momentos, no 5 de outubro, que é uma revolução popular, eminentemente popular, em que o exército, o 25 de abril, o dia 25 de abril é um golpe militar, não é? É um golpe militar, depois tem adesão popular, mas começa como um golpe militar. O 5 de outubro é uma revolução popular, não é? Não, Baseada no elemento popular. Começa por Em um que o golpe exército- militar em que depois as pessoas saem tanto para a rua que os militares já não podem fazer nada. O 5 de outubro é mais, tem uma gente sim, mais popular de forças paramilitares e ligadas à À carbonária. à carbonária. É verdade. Há algumas unidades, alguns regimentos Mas, que quer saem, dizer, mas não é. O Machado dos Santos aguenta na rotunda e pensa que Mas está co- perdido, e quando vem o Paiva Coceiro, aquilo Sim, já sim, está sim, cheio de sim. povo. Sim, e, sim, portanto, sim. já Mas ninguém é consegue eminentemente disparar. popular porque não são unidades, nem há um chefe militar, Não, o pois não. Almirante Reis O suicida Almirante Santos Reis e tudo tinha isso. suicidado, Mas, então. o que é que aqui é o ponto? É que há um aspecto interessante, até quando fazemos o paralelo entre esta institucionalização destes dois regimes, estamos a ver só em termos institucionais e formais, em que no 5 de outubro é um golpe baseado no elemento popular, em que o poder é entregue imediatamente ao elemento civil, neste caso ao Partido Republicano. Ou seja, no dia 6 de outubro existe um governo provisório Certo. praticamente integrado só por civis, não é? Tinha um elemento militar que era o Ministro da Guerra, o Coronel Correia Barreto.
Agora, no 25 de Abril é um golpe militar que permanece no dia 26 de Abril, este tal dia em que nos situamos, em que tudo ainda seria possível, numa junta militar que apresenta um programa e um conteúdo programático. Há uma diferença substancial, é que os partidos políticos, até a seguir ao 25 de Abril, quais eram os que existiam no dia 25 de Abril, ou no dia PCP, 26? o Partido Clandestinidade. O Partido Comunista, Não e é? havia um arremedo do Partido E havia Socialista. o Partido Socialista Socialista tinha um tinha ano. sido fundado um ano antes, em MRPP, Bad Münstereifel, na Alemanha, mas que, na realidade, não tinha nenhuma Expressão. implantação. Sim. Sejamos Aliás, objetivos. o Partido Socialista teve a maior surpresa quando ganhou as eleições. Isso é verdade, porque não estava nada à espera, acho eu. Bom, para os partidos políticos ganhar ou perder é sempre uma surpresa. Bom, ok. Não, isto era um joke. Mas até, só voltando aqui a este período inicial, porque eu acho muito interessante estes primeiros tempos do processo. Nós hoje temos uma perspectiva e selecionamos aqueles momentos fundamentais, e aqueles primeiros dias ou aquelas primeiras semanas, até o primeiro governo provisório, é um governo liderado por um civil. Sim. Portanto, O professor Palma Carlos. É. Exatamente, portanto é um governo com uma componente civil, porque aqui, para além da questão ideológica e até de fraturas, ou qual é que era a linha de divisão, depois temos aqui uma outra dicotomia, temos várias, não é? Mas aqui uma outra dicotomia que é entre civilistas e militares e aquela primeira situação que se forma ali com o primeiro governo provisório no dia 15 de maio, é de um presidente de Junta de Salvação Nacional que passa a Presidente da República e que dá posse a um governo Liderado civil. por um civil. E claramente civil, Sim. com representação, Sim. com representação dos partidos políticos que se julgavam fundamentais. O PPD, com Sá Carneiro, Álvaro Cunhal do PCP e Mário Soares do PS. Ainda tinha o MDP-CDE. E ainda tinha o MDP-CDE, que na altura ainda era um partido que contava. Portanto, a primeira linha de fratura existe depois com esta tentativa de... E tinha um representante da SEDES. É bom, não? Pois tinha, exatamente. Sim, mas isso não era um partido, Não mas sendo enfim. partido. Mas, ou seja, o que mostra até que era bastante pluralista. Era Sim, bastante. Era um primeiro governo provisório pluralista. Portanto, Tinha um ministro do Trabalho do Partido Comunista, por exemplo. Exato, Verdade, exato. Era o Avelino Gonçalves. Gonçalves. E é uma história interessante. Um dia, acho que há um livro do Gonelha que conta isso. O Partido Socialista implantou-se, sobretudo na Grande Lisboa e em Setúbal, fazendo uma feroz oposição à lei da greve desse governo, do ministro Avelino Gonçalves, que era uma lei muito restritiva da greve. E, portanto, Pois, porque na o origem... Partido Comunista, Sim. enquanto teve poder, era contra as greves. Há duas grandes correntes. Uma é o combate à lei da greve, Exatamente. capitaneado pelo Partido Socialista, contra a lei da greve proposta por um ministro do Partido Comunista. E a segunda dimensão, também importante, muito antes da UGT, é que o Partido Socialista, nestas regiões industriais, apostou nas comissões de trabalhadores. Exatamente. Porque o Partido Comunista tinha ocupado os sindicatos nacionais, os sindicatos do regime Verticais, que eram corporativo, do regime corporativo. Pois. e que acabou por designar as comissões administrativas, surgirem as comissões administrativas de todos esses sindicatos. E, portanto, a penetração do Partido Socialista no setor laboral não podia ser um combate direto no plano sindical, e apostou muito na formação das comissões de trabalhadores. O Francisco Marcelo Curto era um dos Exatamente, era grandes um dos ativistas. grandes coordenadores. Só mais tarde é que, com a unicidade sindical e com o Gonelha, com o Maldonado Gonelha, é que se vem a formar a UGT. Está hoje demonstrado com um grande apoio da AFL-CIO do americano. Sim, claro. sim, que é o momento de grande fratura entre o campo Janeiro e o de democrata. 75. Há um comício no Pavilhão dos Pavilhão dos Desportos, Esportes, com exatamente. o Mário Soares, o Com Salgado Mário Soares, Zenha, Salgado o Lopes Cardoso. Lopes Cardoso, e onde nasce a palavra de ordem, Soares e Zenha, não há queijo Queijo tenha. Queijo Queijo tenha. tenha, sim. Sim, e depois mais tarde zangaram-se, pronto, já foi outra história. E agora eu propunha um exercício meramente especulativo. Não é? Imaginemos que o 25 de novembro tinha tido um outro resultado. Isto é algo que um historiador não deve fazer e muito menos lançar para a mesa como provocação. Mas o que é que aconteceria de qualquer forma? Poderia não ser naquela data. O PCP, tal como estávamos até aqui a falar há bocado, teria percebido que não tinha condições e desacelerava
E, portanto, o processo por si naturalmente evoluiria e haveria e a Constituinte continuaria e aprovaria uma Constituição provavelmente muito baseada no primeiro pacto MFA-partidos, portanto seria completamente diferente. Fazendo aqui um exercício especulativo ou de imaginação, o que é que acham que poderia ter acontecido caso o 25 de novembro, ou o 25, isto para chegarmos quase o 25 de novembro teria mesmo que acontecer? Provavelmente sim. Quer dizer, se não fosse a 25 de novembro, acabaria por ser depois, porque o que se veio a mostrar ao longo das inúmeras eleições que se fizeram depois do 25 de novembro, dos referendos, disto, daquilo, das eleições autárquicas, é que a grande maioria, a esmagadora maioria do povo português, não queria aquilo. Queria uma coisa ou outra. Pode não ser esta, mas é uma coisa ou outra. É uma coisa com liberdade, com descontração, com isso, não é? Sim, mas não nós sabemos que muitas vezes as ditaduras isso mesmo impõe-se à maioria das pessoas o que elas não querem. Nem que fosse em 89, quando caiu o muro, tinha caído. Repara que há até um ponto interessante que nós muitas vezes não falamos tanto, ou negligenciamos, ou não pomos aqui como um fator, e eu não sei até que ponto é que seria um fator importante e o que é que teria acontecido, porque nós, na altura, também, a 20 de novembro, morre o Franco. E no dia 25 daqueles dias ninguém sabia, não haveria qualquer pista de como evoluiria aquele regime. Portanto, no dia 25 de novembro o que nós tínhamos era ainda um regime autoritário em Espanha, de pendor conservador, numa inversão da lógica que existia em 36 e 39, não é? Da Guerra Civil de Espanha. Mas há aí um ponto muito interessante que alguns historiadores espanhóis já testemunharam, entre os quais o meu amigo José Sánchez Cervelló, que escreveu extensamente, mas e recentemente o Kenneth Maxwell trouxe uns documentos muito interessantes que eu também espero que sejam publicitados, porque há uma série o general Spínola no exterior, no exílio, tenta fazer uma série de contactos para arregimentar apoios, incluindo do ponto de vista militar, para uma sublevação no norte de Portugal. E a sua base, naturalmente, era em Espanha. Em Espanha, onde ele passa no 11 de março, não é? Mas há testemunhos e documentos que provam que o general Franco, embora já estivesse muito debilitado nessa altura, porque já estava bastante doente, mas nunca quis que houvesse, a partir de Espanha, uma interferência sobre Portugal. Houve apoios espanhóis às iniciativas do general Spínola, mas não vêm do topo da hierarquia do Estado espanhol. Isto é, o Franco sempre se recusou a que houvesse em Espanha uma base de interferência nos assuntos internos portugueses. E agora, mais recentemente, como eu disse, o Kenneth Maxwell revelou que o próprio general Geisel, que na altura era o presidente do Brasil, exato, recusou do seu próprio punho, o documento está assinado, é um documento, uma informação dos serviços secretos brasileiros, que foi revisto pelo próprio Presidente da República, e quando no fim o documento propõe que seja dado apoio em armas e em apoio técnico ao general Spínola, o próprio general Geisel escreveu nunca. Pois. Portanto, é muito interessante ver que mesmo os regimes autoritários na altura... Para os nossos ouvintes, o regime brasileiro, que na altura era o regime militar. Militar, exatamente. Depois da ditadura de 64. Era a ditadura de 64 ainda, porque só depois com a eleição do Tancredo Neves e as diretas é que acaba... Eu lembro-me de ter estado em 84 no Rio de Janeiro, em representação do governo português, porque nessa altura era secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares do governo do Bloco Central. Exatamente. E ter assistido no Rio de Janeiro à votação no Parlamento em Brasília da emenda de Antas de Oliveira para proporcionar a eleição direta. As diretas já era exatamente, do Presidente da República, que era a forma de garantir a transição do fim da ditadura para o regime democrático. Essa votação ainda é feita com um general militar. Costa e Silva, se não me engano. Acho que era Costa e Silva, se a memória agora não me está a foi o Geisel, o Figueiredo... O João Figueiredo. E depois o Costa e Silva. Que é o último, ou terá sido ao contrário, já não me lembro muito bem. Mas há um dado curioso para a história só, enfim, a pequena história. E o 25 de novembro tinha existido de qualquer maneira ou não? Não, mas deixa-me só contar esta história que é interessante, porque nessa votação da emenda de Antas de Oliveira, o filho do Sarney era deputado e votou contra. O Sarney
Desculpa, e votou a favor da emenda. E depois a história vem a fazer com que o Tancredo seja eleito e o vice-presidente do Tancredo é o Sarney. O Tancredo morre e o primeiro presidente é o Sarney. era o Sarney, que era presidente da Assembleia Nacional e que obviamente votou contra a emenda. Portanto, Claro. eu só contei este episódio para provar que a história As voltas que a história dá. que reserva-nos às vezes muitas Surpresas. Eu sobre o 25 de novembro devo dizer, o Henrique é muito mais imaginativo do que eu, não sou capaz de imaginar o que é que o que é que teria acontecido se não tivesse havido o 25 de novembro. Até porque eu já expliquei qual era a minha interpretação. A minha interpretação era de que a data crucial para aquela dinâmica do Partido Comunista Era 11 de março, pois. Era 11 de 11 de novembro, já claro, estava independência de Angola. consolidada. Sim, já havia um sexto governo provisório. Estava o Almirante Azevedo, que tinha entrado em greve e tal. Portanto, E que tinha tido uma manifestação enorme para a frente. podia ter havido uma guerra civil. Dinheiro de Azevedo, Eu podia ter. isso acho que sim. Era Isso, provável. Quer até. dizer, se não houvesse o lancetar do abscesso, como diria o Melo Antunes, Sim. podia ter havido um conflito sangrento. Mas eu não quero imaginar sequer isso. Eu também não. Isso também não. Isso não Mas quero era mesmo. natural que houvesse. Também estou de acordo. Bom, felizmente isso não aconteceu. António Vitorino, foi um gosto tê-lo aqui no programa, no nosso 100º episódio da História Repete. Henrique, nós até para a semana. Até para a semana. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Tomás Delfim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadete, diretor do Bolito, isto é um takeover. É isso mesmo. O podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa. Diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena. E os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo?